Irmãos, me diz uma coisa. Você é daquela pessoa que gosta de uma fofoca? Ou você é daquela pessoa que gosta de falar mal dos outros? Presta atenção no que a Bíblia diz sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Amém? Tem uma passagem que está em Tiago, no capítulo 4, no verso 11, que diz assim, ó: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que julga o seu irmão ou fala mal dele está a falar mal da própria lei de Deus e a julgá-la. E se pretende julgar a lei, já não está a cumprir, mas fazeste juiz dela. E só há um que tem poder para dar leis e para julgar, aquele que tem poder para salvar ou condenar. Mas tu, quem és para julgares o teu semelhante? Irmãos, falar negativamente dos outros ou fofocar é, infelizmente, muito comum na nossa sociedade hoje em dia. Só que nós que amamos a Jesus, nós somos chamados a um nível de comprometimento maior com Ele. E a Bíblia, ela tem muito a dizer sobre como nós falamos e como nós tratamos os outros. E essa mensagem, meus irmãos, eu quero te convidar a mergulhar profundamente comigo nos princípios bíblicos relativos à fofoca e ao falar mal dos outros. E eu vou te apresentar alguns versículos específicos que proíbem esse comportamento e também nos ensina como ter integridade no nosso modo de falar. Entenda uma coisa, embora possa ser uma tentação fazer uma fofoquinha aqui ou uma fofoquinha ali, mas Deus deixa bem claro que a fofoca é pecado e não tem lugar na vida de quem ama Deus. Irmãos, a fofoca é expressamente proibida nas Escrituras. Agora guarda isso que eu vou te falar. Deus ouve cada palavra que nós falamos. As nossas palavras, ela tem o poder de destruir ou de edificar. Entenda uma coisa, nós colhemos o que nós plantamos. Você precisa entender que a Bíblia, ela tem muitos versículos que abordam diretamente sobre o assunto relacionado à fofoca, calúnia e falar negativamente sobre os outros. E se você me der só um pouquinho do seu tempo, e eu prometo que não vou demorar, eu quero te apresentar alguns dos ensinamentos na palavra de Deus que eu separei aqui, está no meu notebook, porque são algumas, até eu ficar desfolhando tudo. Veja, em Levítico, no capítulo 19, verso 16, diz assim, ó: Não andarás como caluniador entre o teu povo, e não te levantarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Esse versículo aqui, irmãos, ele proíbe espalhar rumores falsos que defamem as outras pessoas. Veja, os israelitas, eles foram ordenados a não caluniar nem se opor à vida dos seus vizinhos. Agora, em Salmos, no capítulo 101, no verso 5, diz assim, ó: Aquele que calunia secretamente o seu próximo, eu o destruirei. Quem tem olhar altivo e coração arrogante, eu não suportarei. Irmãos, essas versões que eu estou falando para vocês está na NVI, tá bom? Veja, esse salmo de Davi, ele condena aqueles que caluniam os outros em segredo. E isso nos mostra que a fofoca ela é má, mesmo que feita em particular, irmãos. Olha como é grave esse negócio de ficar fazendo fofoca. Tem outra passagem que está em Provérbios, no capítulo 11, no verso 13, que diz assim, ó: O fofoqueiro revela segredos, mas quem tem espírito fiel esconde o assunto. Irmãos, aqui nessa passagem, o fofoqueiro, ele é chamado de contador de histórias. Você conhece gente assim? Que gosta de contar uma historinha aqui, outra ali? E esse versículo aqui, ele instrui as pessoas a se manterem os assuntos privados, em vez de espalharem boatos que formam a fofoca. Ó, vai anotando. Anota isso que eu estou te falando para você guardar para o resto da sua vida. Veja, tem outra passagem em Provérbios, no capítulo 16, no verso 28, que diz assim, ó: O perverso semeia contendas, e o murmurador separa os melhores amigos. Veja, esse versículo aqui, ele adverte que a fofoca separa os amigos íntimos.
Irmãos, entenda uma coisa, espalhar palavras negativas gera divisão e desunião entre o povo de Deus. Quer mais uma de Provérbios? Em Provérbios capítulo 18, verso 8, diz assim, ó: as palavras do fofoqueiro são como ninharias saborosas e descem até o mais íntimo do corpo. Irmãos, a fofoca, ela no primeiro momento, ela pode até parecer divertida e leve, como diz aqui a palavra, ninharias saborosas. Mas, na verdade, ela corrompe a pessoa que espalha os boatos. Está conseguindo entender? Agora, acabou, né, presbítero? Alexandre, acabou todos os versículos da Bíblia? Não, irmão. Acabou não. Tem muitos outros, tem muito mais. Quer outro de Provérbios? Provérbios 26, verso 20 diz assim, ó: onde não há lenha, apaga-se o fogo, e onde não há fofoqueiro, o conflito cessa. Olha como é importante a gente remover a fofoca de uma comunidade, do meio do povo. E quando você faz isso, você leva a paz e a união. Sabe por quê? Porque a fofoca, ela é o combustível que mantém um conflito aceso. Irmãos, existem muitos outros versículos, mas esses aqui, eles devem dar uma imagem clara para você de que a fofoca, ela não é de Deus. A fofoca é expressamente proibida e ela destrói relacionamentos, ela gera divisão e corrompe o fofoqueiro. Entenda uma coisa, nós devemos parar de participar desse pecado destrutivo para as nossas vidas. E ó, você que gosta de uma fofoca, de uma intriga, você precisa saber que Deus ouve cada palavra que nós falamos. Tá tudo registrado, irmão. Você está pensando que a sua fofoca ela é privada? Tá não, irmão, você está enganado. Você está apenas sussurrando para outra pessoa. Mas a Bíblia, ela diz que Deus ouve cada palavra que a gente fala. A nossa fofoca, ela não está escondida de Deus não, irmãos. Irmãos, eu poderia ficar aqui te apresentando inúmeros textos bíblicos relacionados a esse assunto para te mostrar que a fofoca, ela não procede de Deus. A fofoca, ela vai contra os padrões de Deus e não tem lugar na vida de quem verdadeiramente ama Ele. A nossa fala, ela exerce grande poder. Poder para abençoar ou para amaldiçoar. E as sementes que nós plantamos por meio da fofoca, elas voltam como um bumerangue para colher disciplina. E mais importante ainda, nós que amamos o Senhor, nós somos chamados a deixar o amor moldar as nossas palavras. E eu termino te dizendo uma coisa, que todos nós, pela graça de Deus, nós possamos refrear nossa língua. E que o amor e a sabedoria de Deus governem o nosso modo de falar. E que as palavras de que saem das nossas bocas de hoje em diante traga restauração, esperança e vida. Amém? Irmão, se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha ele com alguém que você conhece que está precisando ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então Deus abençoe o seu dia e até amanhã, se Deus quiser.